Olá, meus amigos, sejam bem-vindos mais uma vez ao meu canal Clodoaldo Feitosa. É sempre um grande prazer para mim estar aqui conversando com vocês sobre assuntos espirituais importantes que nos ajudam na nossa caminhada aqui no planeta Terra. E hoje eu escolhi um tema muito interessante, para conversar com vocês, que é o seguinte: o Dia dos Finados é o Dia dos Mortos ou o Dia dos Vivos? Então nós vamos falar sobre esse assunto, Vamos entender, por exemplo, porque existe essa crença de muitos, essa prática de muitos irem aos cemitérios, não é isso? E também vamos ver um pouco sobre como devemos encarar a morte, que é uma coisa que todos nós temos por certo, na nossa vida. E aí eu vou conversar um pouco com vocês, sobre as visões que existem sobre a morte, no caso, a visão materialista, a visão das igrejas tradicionais e também a visão espiritualista. Então nós vamos falar desse assunto brevemente, E aí eu gostaria de pedir que antes de prosseguir, que você se inscreva nesse canal, curta e compartilhe este conteúdo para que assim, o conteúdo possa crescer, tá certo? E eu agradeço muito se você fizer isso. Pois bem, então vamos lá. O que é o Dia de Finados, que é amanhã, vai haver amanhã, dia 2 de novembro, é comemorado aqui no Brasil o Dia de Finados. E o Dia de Finados é uma data que foi estabelecida pela Igreja Católica lá no século X depois de Cristo, pelo abade chamado, deixa eu ver aqui o nome dele, Odilon de Cluny, na França, no século X. Então, a partir desse momento, começou-se então a usar, o dia 2 de novembro como um dia dedicado a homenagear os mortos. E essa prática já era uma prática antiga também de outras culturas, inclusive uma das culturas que também fala muito dessa questão da homenagem ou culto aos mortos seria a cultura celta, que veio então a dar origem à cultura anglo-americana, onde tem lá o Halloween, que é comemorado no dia 31 de outubro. E aí essa data ela surgiu lá nos antigos festivais celtas do início de inverno, que eles então, nesse momento, eles diziam que o mundo dos mortos se aproximava do mundo dos vivos. E daí é onde surgiu esse feriado lá nos Estados Unidos, nessa comemoração, e também nos países de origem anglo-saxônica ou inglesa, de comemorar lá eles chamam Halloween, no dia 31 de outubro. E aí essa é uma cultura semelhante, que surgiu para a cultura do Dia de Finados aqui no Brasil. Mas aí o que aconteceu? Lá em 1915, o Papa Bento XV autorizou pela primeira vez que os sacerdotes celebrassem missas no dia 2 de novembro, como Dia dos Mortos. E foi a partir de então que esse dia começou a ser comemorado, ou seja, lembrado no calendário cristão, como um dia santo, por assim dizer. E aqui no Brasil ele tornou-se feriado a partir de 2002 e feriado nacional, com uma lei que passou no Congresso Nacional e a partir de então tornou-se um feriado nacional. Mas aí, como vocês sabem, as pessoas vão aos cemitérios no dia 2 de novembro para homenagear os seus entes queridos falecidos. Muitos acendem velas, deixam flores e organizam os túmulos. Essa é a tradição aqui no Brasil. Cada país, evidentemente, tem sua própria tradição. No México também tem uma tradição sobre o Dia dos Mortos. Cada país tem uma tradição um pouco diferente da nossa. Mas, em suma, o objetivo do dia de Finados é fazer homenagem aos mortos. E daí surge a primeira pergunta. Devemos realmente assim ir aos cemitérios? É necessário isso? Ou eu diria, é importante fazer isso? Qual é a sua opinião? O que é que você pensa sobre esse assunto? Eu sei que aqui os meus seguidores, boa parte deles pertenceram à Igreja das Testemunhas de Jeová e elas têm uma crença específica sobre esse assunto. Mas não só isso, cada pessoa tem uma crença. E aí eu gostaria também de saber a sua opinião sobre isso. Se você quiser, pode deixar aí nos comentários,
Você acha que é ou não importante visitar o túmulo de entes queridos falecidos? Tá certo? Então deixa aí a sua opinião. Então eu vou tratar agora de 3 visões, né, que existem, basicamente, aliás, 4 visões, que eu vou incluir também a visão das Testemunhas de Jeová, né, e também a visão materialista, a visão das igrejas, da maioria das igrejas tradicionais, e a visão espiritualista sobre a morte, né, sobre o que é que acontece quando a gente morre. E aí isso tem uma conexão direta com o dia 2 de novembro, dia de finados, tá ok? Então nós vamos dar início então com a visão materialista. Para a visão materialista, ou seja, para aqueles que não acreditam que exista nada além da matéria, o que é a morte? A morte é a cessação das funcionalidades dos órgãos do corpo. E depois disso não existe nada, ou seja, morreu, acabou. Então essa é a visão materialista. E aí eles acreditam, né, que a vida é uma coisa puramente biológica, que surgiu lá, né, com a evolução, né, como vocês estudaram na escola, e com o passar do tempo, né, a vida evoluiu e chegamos o patamar que estamos hoje. Mas que não existe espírito, não existe nada disso, né, não existe alma, né, nós somos apenas um agrupamento de matéria e que tudo isso funciona. Mas quando deixa de existir a função dos órgãos, então o corpo morre e acaba tudo, né? A mente, para a visão materialista, é o resultado da atividade do cérebro. Portanto, cessando a atividade cerebral, então a vida acaba. Então, essa é a visão materialista. E sendo assim, evidentemente, eles vão dizer o seguinte: qual seria o sentido da vida, então? O sentido da vida, para a visão materialista, é obter o máximo de prazeres possível, uma vez que vamos morrer e aí, né, nada vai ficar, né? Não vai existir mais nada depois disso. Então, a visão materialista defende isso, né? Que você tem que, durante a sua existência, adquirir o máximo de bens que você puder e ter o máximo de prazer que você puder ter. Então, você fazendo isso, você está vivendo bem, porque morreu, acabou, tá certo? Então, diante dessa visão materialista, então, faz sentido, né? Bastante sentido você lembrar, assim, ir a um local físico, que no caso seria o cemitério, para assim prestar uma homenagem àquele seu parente falecido, porque ele simplesmente deixou de existir e os restos mortais daquela pessoa estão ali naquele túmulo. E, portanto, você está visitando realmente a pessoa, se você tiver a visão materialista. Então você está indo apenas visitar aqueles restos mortais. E aí faz sentido, né, você fazer todo, né, essa ida, né, essa peregrinação aos cemitérios, tá certo? Agora vamos à visão das igrejas tradicionais. A maioria das igrejas, né, inclusive, né, a igreja católica e protestante, né, são várias, né, protestantes e anglicana e outras, né, elas têm praticamente a mesma visão. Qual é a visão? É a visão da unicidade da existência humana, ou seja, para elas, a alma ela só nasce uma vez, certo? Ou seja, esta existência que nós estamos tendo é a única existência que há. E aí o que acontece? Durante essa existência, nós temos que praticar o bem, porque se não fizermos isso, não teremos nenhuma outra oportunidade, tá certo? Porque para eles o que acontece? Após a morte, por assim dizer, o corpo deixa de existir e a alma volta para Deus e fica lá, né, até o dia do juízo final, que é quando Deus trará de volta as pessoas de volta à vida, e aí haverá o juízo final, né, o dia do juízo final, e nesse dia serão separados aqueles que fizeram boas coisas, viverão para sempre, terão vida eterna no céu, e os que não fizeram coisas boas terão a condenação eterna ao sofrimento eterno no inferno, né? Então essa é a visão das igrejas tradicionais. E é o que acontece. Nessa visão de unicidade da existência, acaba sendo um pouco, no meu entendimento, injusto para algumas pessoas, porque se você observar, existe uma diferença muito grande na maneira que as pessoas vivem, ou seja, nas oportunidades que cada pessoa tem. Existem pessoas que nascem ricas, outras nascem bonitas,
nascem com todas as facilidades, e já outras não, né? Nascem doentes ou não nascem lá muito bonitas, vivem numa comunidade onde existe muito preconceito, onde existe muita violência. Então, veja, é muito diferente você colocar pessoas para evoluir numa situação na qual essa pessoa tem condições, ela tem todo o aparato em volta dela para evoluir, e aquela que não tem, né? Que ela está inserida num contexto social ou até mesmo um contexto físico no qual ela fica impossibilitada de evoluir. E aí, se você observar por essa visão, no meu entendimento e com todo respeito às outras que pensam diferente de mim, das igrejas tradicionais, o que é que acontece? Haverá uma injustiça por parte de Deus, uma vez que só há uma existência. E aí é nessa existência que a gente tem que definir se somos bons ou se somos ruins. E aí isso, no meu entendimento, dificulta um pouco, né? E aí também, né, faz sentido você ir até o cemitério, porque você está indo lá, você está vendo os restos mortais daquela pessoa e tudo, né? A alma dela está com Deus, e no futuro, né, essa é a parte mais, no meu entendimento, mais difícil de aceitar, ou eu diria, né, de conviver, é o seguinte: é você acreditar que Deus trará de volta, né, todos os corpos daquelas pessoas que já faleceram no passado, corpos estes cuja matéria já se tornaram parte de outros, né, de outros corpos materiais, porque a matéria é assim, ela não fica só num lugar só, né, ela está sempre se transformando e se inserindo em outros corpos. Então teria que tudo isso voltar. Então é um pouco contra a própria lei natural, a própria lei instituída por Deus, né, a lei universal das coisas. Então, no meu entendimento, é um tanto ilógico, né, você crer nessa situação, né, que serão reunidas todas essas coisas, toda essa matéria, e o corpo da pessoa, a pessoa voltará em seu corpo, né, no corpo que ela tinha antigamente para ser julgada. E aí vai ou para a felicidade eterna ou para a destruição, a morte eterna, no caso o sofrimento eterno. E aí interessante é que depois esse corpo também deixa de existir, né, e volta a alma também, né, volta a alma para viver eternamente no céu ou no inferno, e o corpo novamente se destrói, né? Então, essa é mais ou menos a crença da unicidade da existência, que é a visão da maioria das igrejas tradicionais, tá certo? E essa visão, ela é baseada na Bíblia, e tem lá, em muitos textos bíblicos, né, e tem lá especialmente o texto de Eclesiastes 9, 5 ao 10, que é um texto onde diz que os mortos não estão conscientes de absolutamente nada, né? Então, é aí onde está baseada essa crença, né, da unicidade da existência, tá certo? Então, muito bem. Só fazendo uma observação aqui, no caso das Testemunhas de Jeová, elas têm uma visão muito parecida com essa, das igrejas tradicionais. Até porque elas também seguem a Bíblia, né, os textos bíblicos. E daí o que acontece? Tem só uma diferença, é que eles acreditam que haverá vida aqui na Terra, num paraíso na Terra. E daí as pessoas que serão trazidas de volta à vida, que serão ressuscitadas, elas viverão em seus corpos aqui, e que esses corpos se tornarão perfeitos, né? Somente os 144 mil ungidos é que irão para o céu, na visão deles. Então, essa é a diferença. Mas, em resto, é tudo muito parecido, né? Os mortos não estão conscientes de nada, terão que aguardar, né, um dia onde Deus os trará de volta à vida, e só então é que haverá o julgamento, né? A única diferença é que elas acreditam num paraíso aqui na Terra, e também que haverá destruição inteira, né, desse sistema que existe atualmente, né, de vida das pessoas, que eles chamam de sistema de coisas, ou mundo. Haverá essa destruição, tá certo? Muito bem. Vamos agora à visão espiritualista. Qual seria, então, a diferença da visão espiritualista para essas três visões que eu acabei de citar? Pois bem, a visão espiritualista diz o seguinte, que nós somos espíritos encarnados para viver uma experiência aqui na Terra, tá certo? Uma das experiências que vão acarretar na nossa evolução até atingir a perfeição. Então, essa não é a nossa única existência, né? Diferentemente da primeira visão que eu expliquei para vocês, né? Que é a visão da unicidade da existência da maioria das igrejas cristãs tradicionais. No caso da visão espiritualista, não. Nós acreditamos, espiritualistas acreditam assim, que Deus criou os espíritos, e esses espíritos
vão encarnar em corpos materiais, que no caso seria, nós estaríamos então encarnados em corpos materiais para viver uma experiência temporária para a nossa evolução da nossa consciência como espíritos. E o que acontece? Após a morte, né, quando ocorre a morte do corpo físico, nós permanecemos vivos e conscientes com um corpo espiritual, também chamado de perispírito. E aí nós passamos a viver no plano espiritual, que é o plano aqui mesmo na Terra. Só que é um plano feito de uma outra matéria, que não é a matéria física, né, que nós estamos acostumados a tocar. É uma matéria mais tênue e esse plano é feito dessa matéria. E nós, ao perdermos o corpo físico, nós nos tornamos também feitos dessa matéria, né, com o corpo espiritual, e aí passamos a viver no plano espiritual, tá certo? Onde existe uma sociedade inteira organizada na qual os espíritos vão viver lá, tá certo? E cada uma encarnação que nós já tivemos, segundo essa filosofia, essa não é a nossa primeira e nem a nossa última encarnação ou vivência aqui na Terra. Nós estamos aqui encarnados por um tempo, mas já tivemos outras existências aqui na Terra e agora estamos vivendo apenas mais uma. Né? É um passo para chegar à perfeição, tá certo? E o propósito da reencarnação é a aprendizagem com o mundo material e o segundo propósito é a contribuição com a obra criativa de Deus, tá certo? E é o que acontece. Após a morte, quando voltamos para o plano espiritual, nós continuamos a viver lá por um tempo e após um determinado tempo nós novamente reencarnamos aqui na Terra, né? E aí continuamos a nossa existência, o nosso processo evolutivo, até chegar um momento que não precisaremos mais reencarnar, porque já estaremos evoluídos o suficiente e não precisamos mais reencarnar. Então, isso é o que nós chamamos de evolução espiritual através da experiência da reencarnação, tá certo? Dessa forma, então, você pode perguntar, e nesse caso, é interessante visitar, né, os entes no cemitério? Aí eu digo que é uma questão pessoal, né? Cada um pode decidir se vai ou não fazer isso. Às vezes a pessoa vai fazer isso porque ela quer cuidar lá do túmulo, né? Quer deixar tudo lá organizado, e eu acho isso importante. Mas aí é uma questão pessoal que cada um deve decidir, tá certo? Então, obrigado e até o próximo vídeo.